Olá pessoal, Ciane falando com vocês aqui agora. A nossa aula de hoje é sobre notação científica. É importante a gente saber que a notação científica ela é usada para fazer registros de números muito pequenos ou muito grandes, né? Geralmente usada nas ciências, biologia, física, química, ok? Então, vamos pensar um pouquinho. Para a gente poder estudar notação científica, é muito importante que a gente saiba e lembre as potências de base 10, certo? Existem as potências de base 10 com os expoentes positivos, com o expoente zero e com o expoente negativo. A gente sabe que quando a potência de base 10 ela traz um expoente positivo, o seu expoente, praticamente, de uma maneira mais prática, ele vem determinar para a gente a quantidade de zeros à direita do algarismo 1. Então, 10 ao cubo, por exemplo, a gente sabe que é 1000, porque ele vem trazendo à direita do algarismo 1 3 zeros. 10 ao quadrado, 100, 10 vezes 10, 100, ele traz 2 zeros à direita do algarismo 1. 10 elevado à primeira potência, a gente sabe, a gente revisou isto, né, na aula de potenciação, que toda potência de expoente 1 é a própria base. Então, aí 10 elevado à primeira potência é o próprio 10. E lembrando que, como está trazendo apenas um expoente 1 e é ele quem determina a quantidade de zeros, então aí fica 1 algarismo 0 à direita do algarismo 1. Agora, essa questão, dá para diminuir um pouquinho mais esse expoente, né? Expoente 3, expoente 2, expoente 1. Se a gente colocar expoente 0, a gente cai naquela regra que toda potência de expoente 0 é 1. A gente já teve também uma aula explicando por que toda potência de expoente 0 é 1. E aqui, como se a gente pensasse assim, nossa, então se o expoente é 0, não vai ter nenhum zero à direita do algarismo 1. Tudo bem? Então, 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10 é 1000, 3 zeros à direita do algarismo 1. 10 ao quadrado é 100, 10 vezes 10. 2 zeros à direita do algarismo 1, porque o nosso expoente é 2. Então, essa é uma regularidade que acontece com as potências de base 10. Agora, a gente tem que se perguntar, esse expoente dá para diminuir um pouquinho mais? Então, ó, 3, 2, 1, 0. Dá pra gente diminuir mais esse expoente? Dá pra ir para menos 1? A gente sabe que dá, né? Existem potenciações com expoente inteiro negativo, certo? Então, quando a gente tem uma potência de expoente inteiro negativo, a gente tem que lembrar que a gente tem que inverter a base e aplicar o oposto no expoente. Então, é a mesma coisa se a gente estivesse calculando 1 sobre 10, 1/10. E 1/10 na sua forma decimal é 0,1, 1/10, tá bom? Notem que agora, o que vai acontecer? O expoente negativo, ele vai determinar agora a quantidade de casas decimais que esse número vai ter, inclusive composta pelo algarismo 1. Então, se, por exemplo, eu tenho 10 elevado a menos 2, vai ter 0,001, ou seja, 1 centésimo, ou 1 sobre 100, 1 sobre 10 ao quadrado, 1 centésimo. Mais uma vez, o módulo do expoente determina, então, a quantidade de casas decimais, certo? Tudo bem aí? Algumas pessoas acham que por causa que o expoente é negativo, a minha potência ela vai ser negativa. Isso não necessariamente. Se a minha base é uma base positiva, a minha potência também é uma potência positiva. A minha potência ela vai ser negativa se a minha base é negativa e o meu expoente é ímpar, que não é o caso. Então, um expoente negativo nesta situação, ela faz com que o número fique pequeno, menor do que 1, maior do que 0, menor do que 1. Então, ó, mais um exemplo aqui. Então, 10 elevado a menos 3 é 0,001, ou seja, 1 milésimo. Tudo bem? Deu para lembrar um pouquinho de potenciação de base 10, de potência de base 10? Podemos ir para a notação científica? Maravilha! Então, nós vamos começar com um número
que é maior do que 1, tá? E depois a gente vai passar para a representação de um número que é menor do que 1, ou seja, números pequenos, entre 0 e 1, tá bom? Então, aqui nós vamos começar com esse número que é 3.200. A gente tem que pensar o seguinte, esse 3.200 é a mesma coisa que 3.200 vezes 1, ou seja, 3.200 vezes 10 elevado a 0. Porque como a gente revisou agora há pouco, ó, vou voltar aqui um pouquinho, ó, 10 elevado a 0 é 1. Então, eu posso muito bem representar esse 3.200 como 3.200 vezes 1 ou 3.200 vezes 10 elevado a 0. Agora, se a gente parar para pensar, a gente também pode representar esse 3.200 como 320 vezes 10, ó, 2 zeros, 2 zeros. Só que 10 é 10 elevado à primeira potência. Mais uma vez, mais uma forma de eu representar ó, não sei se você percebeu, mas esse número que é um número inteiro e que apresenta a sua vírgula à direita do algarismo da unidade, a vírgula ela veio um algarismo para a esquerda. Então, ele diminuiu esse número, ó, de 3.200, foi para 320. Então, conforme eu estou diminuindo esse número aqui, está aumentando o meu expoente da potência de base 10. Quer ver o que vai acontecer agora? Ó, aumentou o expoente. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu pegar essa vírgula e locomover ela, movimentar ela 2 algarismos para a esquerda, esse número de 3.200 passa a ser 32, estou diminuindo ele. E se eu diminuo ele, olha, por passar a minha vírgula 2 algarismos para a esquerda, estou aumentando o meu expoente em 2 unidades também. Tá? Então, a minha vírgula, ela sempre fica no número inteiro à direita do algarismo da unidade. Se eu movimento essa minha vírgula para a esquerda uma unidade, eu estou aumentando o expoente da base 10. E no último caso aqui, acho que é o último caso, se eu movimentar esta vírgula, na verdade, 3 algarismos para a esquerda, o meu expoente, então, ele vai aumentar aqui 3 unidades. Tá dando para perceber? Isso faz com que eu apresente um número como a multiplicação de um decimal por potências de base 10. Você vai ver que isso daí é notação científica. Vamos para um número menor do que 1, ok? Vamos pegar esse 0,0047, que é 47 décimos de milésimos, né? Vamos lá? Aqui é a mesma coisa, se eu pegar esse número e não movimentar a sua vírgula, é como se eu estivesse multiplicando ele por 1, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação, então é como se eu estivesse multiplicando ele por 10 elevado a 0, que é 1, tá? Então eu não mudei nada aqui, tá? Agora, se eu movimentar a minha vírgula um algarismo para a direita, eu estou diminuindo a quantidade de casas decimais. Só que para esse produto ficar igual a esse, a soma das casas decimais dos fatores tem que 1, 2, 3, 4. Tem que ser a mesma quantidade de casas decimais do meu produto, tá? Só que esse 0,1 é um décimo. E um décimo em potência de base 10, como a gente fez a revisão agora há pouco, é 10 elevado a menos 1. Tudo bem? Vamos movimentar mais um pouquinho essa vírgula, ó. Eu movimentei um algarismo para a direita. Agora vamos lá, ó. Ele movimentou e meu expoente diminuiu. Então, se eu estou aumentando meu número, que eu estou multiplicando pela potência de base 10, diminuo o expoente, tá? De 0 para menos 1. Vamos lá, ó. Tá vendo esse número aqui? Eu vou movimentar essa vírgula 1, 2 casas, tá vendo, ó? Vai ficar aqui pertinho do 4, tá vendo? O que vai acontecer com o expoente da base 10? Ele vai diminuir 2 unidades, certo? E se isso acontecer mais uma vez? Vamos lá, ó. Se isso acontecer mais uma vez, passando então a vírgula dentre esses 2 zeros mais para entre o algarismo 4 e o algarismo 7, tá vendo? Para eu conseguir esse produto, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 casas decimais para ter o produto com 4 casas decimais. Mas esse 1 milésimo é 10 elevado a menos 3. Tudo bem? Então, ó, perceba que diminuiu 3 unidades o meu expoente da base 10. Tá dando para entender?
Vamos para a notação científica? O que é a notação científica? É a forma da gente escrever, então, um número usando potência de base 10. Números muito pequenos ou números muito grandes, tá ok? Isso está lá nas ciências. Mas, então, a minha pergunta é, destas 4 formas de escrever este número em notação científica, qual de fato é a correta? Porque todas estão sendo multiplicadas por potências de base 10. Qual que é a correta? Essa daqui, destas daqui. Se todas estão sendo multiplicadas por potências de base 10, qual é a correta? Ah, tem uma regrinha aí, tá? Então, esse número decimal que multiplica a potência de base 10, eles chamam de mantissa. E esta mantissa tem que ser um número exatamente entre 1 e 10 ou igual a 1. Então, maior ou igual a 1, menor do que 10. Tudo bem? Então, essa é a regra. Ou seja, o número que estiver multiplicando a potência de base 10 tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, entre 1 e 10 ali. Então, vamos voltar para aqueles casos? Desses 4 exemplos que eu estou representando o 3.200, qual que é o correto? Qual tem o decimal? Ó, 3.200, 320, 32, 3,2. Qual dessas representações apresentam o decimal entre 1 e 10? Maior ou igual a 1, menor do que 10? É a última, né? Olha, esta daqui é a representação, porque é um número maior ou igual a 1, menor do que 10. Então, destas 4 representações, a notação científica mesmo é essa aqui de baixo, tá ok? E dessa daqui, vamos dar uma olhadinha, dessas 4 representações, quais delas é a representação de fato em notação científica? Olha, esse daqui, 47 décimos de milésimos, 47 milésimos, 47 centésimos, 4,7, 47 décimos. Quais dessas representações de fato é a notação científica? Aquela que traz, então, a mantissa, o decimal, entre 1 e 10, ou seja, maior ou igual a 1, menor do que 10. Tudo bem? Tá, maravilha? Notem que quando um número é grande, é maior do que 1 e eu quero representar em notação científica, observe que o expoente da base 10, ele é positivo, tá? Repare que o expoente é positivo, tá? Em contrapartida, quando a gente tem um número pequeno, entre 0 e 1, em módulo entre 0 e 1, então, notem que o expoente da potência de base 10 é negativo, porque o expoente negativo da potência de base 10 faz o número ficar pequeno, tá? Lembra das nossas aulas, tá? Vamos lá, vamos começar a brincar então? Agora, vamos fazer um exercício aqui, né? Então, notação científica, essa representação científica. Lembrando que o expoente da potência de base 10, ele precisa ser um número inteiro, tá? Esse número decimal tem que ser maior ou igual a 1 menor do que 10, ok? Vamos pegar esse 59.000 aí, vamos representar ele em notação científica, tá? Essa é a representação científica, tá? É ela vezes 10 elevado a 0? Ou é 5.900 vezes 10 a primeira? Sim ou não? O meu número, ele está, ó, notem que eu estou movimentando a minha vírgula um algarismo e aumenta o meu expoente, ó, é esta, movimentei mais 1, 2, o meu número decimal está entre 1 e 10, mais um pouquinho, ainda não, e finalmente a gente chegou aí em notação científica. Então, a forma de eu representar 59.000 em notação científica é 5,9 vezes 10 a quarta. Tudo bem? Vamos para um número agora entre 0 e 1, menor do que 1, tá? 0,00028, ou seja, 28 centésimos de milésimos, tá? Vamos movimentar a vírgula, ó. Aqui é vezes 10 elevado a 0. Não mexi com o meu número, porque 10 elevado a 0 é 1 e 1 é o elemento neutro da multiplicação. Movimenta a vírgula agora para a direita, olha. 10 elevado a menos 1. Chegou entre um decimal entre 1 e 10? Ainda não, né? Então, vamos lá, mais uma vez. Ainda não. Vamos lá. 3, ó. Já movimentei 1, 2, 3 algarismos para a direita. E ainda eu não cheguei
numa notação científica. Agora sim, 2,8, tudo bem? Então, a minha vírgula ela se movimentou daqui, ela estava aqui, certo? 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, o meu expoente da potência de base 10 vai ser menos 4. Tudo bem? Então, a representação em notação científica desse número é 2,8 vezes 10 elevado a menos 4. Bora? Tá, maravilha. Agora, e isso aplicado de fato à ciência. Então, aqui eu coloquei uma questão que é bem clássica, por aí todo mundo conhece, né? A carga elétrica de um elétron, a carga de um elétron é de este número, negativo, carga negativa, Coulomb, tá? Vamos representar esse número, né, a carga do elétron em notação científica, tá? Então, está esse número, vamos contar quantos algarismos. Gente, para pensar. Esta vírgula que está aqui, ela deveria estar aonde para que de fato eu tivesse uma mantissa entre 1 e 10, maior ou igual a 1, menor do que 10? Ela teria que estar entre o algarismo 1 e 6, certo? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 algarismos. Só que a carga do elétron é negativa. Então, nós vamos ter que colocar menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, essa é a representação em notação científica da carga do elétron. Ou seja, nós demos um exemplo de um número muito pequenininho, certo? Em módulo muito pequeno. Agora, vamos dar um exemplo de um número bem grande, tá? Na ciência, inclusive. A distância entre a Terra e o Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Qual será a representação dessa distância, deste número em notação científica? É 150 quilômetros? Não, né? É 150 mil quilômetros? Também não. É 150 milhões de quilômetros? Sim, é. Então, vamos lembrar que 150 milhões, a nossa vírgula ela está aqui, ó, à direita do algarismo da unidade. Tudo bem? Então, para que eu represente esta distância em notação científica, seria ideal que esta vírgula estivesse aonde? Entre quais algarismos? Entre o algarismo 1 e 5, para ficar 1,5. Um número maior que 1, menor do que 10. Maior ou igual a 1, menor do que 10. Vamos contar quantos algarismos essa vírgula se desloca para a esquerda? Lembrem-se que é um número muito grande, então o expoente da base 10 vai ser positivo, diferente do anterior, que o número era muito pequeno, o expoente da base 10 ficou negativo, tá bom? Então vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós, então, movimentamos a nossa vírgula 8 algarismos para a esquerda. Então, este número em notação científica é 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros. É essa a representação que os cientistas utilizam. Tudo bem? Que também eles consideram uma distância astronômica. Certinho? Vamos fazer exercício?